A minha missão como mesa é tentar dar pro trader justamente o que esse cara da Faria Lima, ou um cara profissional tem. É chata, porque operar é chato. O fazer dinheiro é chato. O gostoso é a Bet, né? O gostoso é o tigrinho. Isso é gostoso, delícia. né? Quanto você operou hoje? 10 contratos de dólar. Tá bom. Qual financeiro que você operou? Cara, você não ideia. E aí no final do ano eu ganhei menos do que um robô. E eu falei, cara, não faz mais sentido agora operar no braço. Mas perder 20 mil reais no mercado em meia hora é a coisa mais fácil. Pô, e os cortes estão ficando bom pra Estão ficando, né? Quem que tá? A turma aqui também que já faz Cara, tudo. eu não sei como é que é exatamente o processo, mas a gente aí faz esse esquema, faz a Sei. gravação. Faz a gravação aqui, ele mesmo já vai, quando você fala, ele faz o bruto. Certo. Aí a gente vai transformar para as redes sociais. Faz cortes, Aí tá bem legal. A gente se divide, Porque faz os cortes. o que eu ouvi de muita gente, assim, eu ouvi de muita gente. Você falou que vai pro YouTube agora, né? Aham. Eu duvido de muita gente que o Instagram tá ficando meio um pouquinho pra trás. Eu tenho essa percepção também, assim, né? E eu acho que o YouTube entrega bem, cara. Eu nunca fui um cara de YouTube de Também fazer não. coisa. Mas sempre que eu posto, às vezes vídeo dá 4.000 visualizações e tal. Pô, dá tudo isso? Dá, cara. Eu tenho, acho que 20 mil seguidores no Instagram, no YouTube. Porque eu nunca fiz. De Tinha uma 20 época que eu mil, fazia... pô, de 20 mil, 4 mil é bom, É cara. bom, cara. E tinha uma época que eu fazia live, as lives eram pra muita gente, então eu ganhei muito seguidor você disso. fazia live. É. Mas o. Sala ao vivo. A minha ideia de YouTube é fazer. Como eu tô com tempo, cara, agora com a automatização, a ideia é fazer lifestyle, entendeu? Vou falar um dia, pô, vou andar de jet ski. Aí eu vou levar e vou mostrar as operações e vou estar andando e vou falar com a galera de mercado e vou levar alguém, entendeu? De balneário Pô, lá. A ideia é fazer umas paradas E assim. posso falar, ainda tem coisa pra fazer. Eu acho que tem bastante. Tinha um amigo meu, eu tava falando pra ele, tem um amigo meu que é o Alexandre. A gente vai fazer com ele semana que vem. Ele é CEO da Le Creuset. Já tá no ar o podcast aqui, ou não? Já estava tendo papo. É? Ele é CEO e ele é CEO da Le Creuset. Então, cara, e ele é um cara que eu tocava em rave no passado, em rave, viajar pra fora. E ele virou CEO da Le Creuset. Na verdade, a Le Creuset é da família dele, a Le Creuset Global, que é aquelas panelas bonitonas, né? Sei. E aí ele foi 10 tocar... mil reais a panela. Cara, aqui eu pago um precinho, porque eu sou amigo. Ele é meu padrinho de casamento. E aí ele manja muito de som. E ele tem tocadiço na casa dele. E ele vai começar a fazer agora, tipo assim, os caras ouvindo tipo um disco lá. Dá pra fazer muita coisa. E o negócio que me falaram é o seguinte, do YouTube, é que a galera procura focado. No Instagram só vai. Entendi. Mas os cortes estão ficando legais. O YouTube eu acho que tem essa galera do focado que vai, tipo, né? O cara já sabe o que vai. E também tem um cara que usa como televisão. O YouTube virou a televisão de muita gente, né? O cara liga Sim. no YouTube lá e deixa um conteúdo que ele acha interessante. Mercado financeiro. E vai rodando um atrás do outro e a coisa vai acontecendo. Eu sou viciadaço no YouTube. Eu descobri um canal agora, eu gosto pra caramba de história. E eu gosto muito de ler. Só que você vai ficando sem tempo, né, cara? Pra sentar e ler, tipo, com mulher, tem 2 filhos. Então fica meio complicado. Cara, eu achei um canal agora que chama Bios, eu acho. Tipo, eu boto lá, tipo, Fibonacci. Sei. História do Fibonacci. Matemático, não sei o quê. Cara, é muito legal, eu sou maluco pelo... Ô, Fabrício, como a gente se conheceu? Eu não lembro se foi no Inter ou na Ativa. Foi no Inter. Foi no Inter. Você... Eu e o Clóvis. Você e o Clóvis me chamou pra ser parceiro lá. Me levou Sim. no sushi. Me pagou um Intereduca. sushi. Pô. Paguei o sushi e não virou, parceiro. Virou assim, tô Virei. brincando. Pô, foi muito legal aquele bom, projeto, cara. né? Foi bom o projeto, deu certo. Deu certo, eu saí, né? Você saiu, mas não foi por isso que deu certo. Não, eu não vi dando certo, na verdade. Entendi, eu vi entendi. assim Você de saiu fora, mas eu não vi números, né? Que eu vim montar 5P, né? Foi legal, cara, foi legal, assim, é um mercado que eu não sei se tá com essa percepção, mas eu tô sentindo que agora parece que tem bastante gente voltando pra renda variável ali, pra falar desse assunto. Você vê o evento que a gente foi lá. Fiz. Tem espaço pra isso de novo, né, cara? Eu Tem tô espaço. sentindo isso, cara. A galera tá gostando, tá indo, tá querendo, tá junto do fazer esse network mesmo, tá vendo valor nisso, eu tô E curtindo. a galera tá querendo se educar de novo? Eu acho que sim. Porque deu uma não banalizada, mas tipo assim, não é mais aquela coisa que era antiga. Quanto tempo você faz educação financeira? Cara, eu comecei eu faço desde a época que eu tava no hype ali, né? Eu comecei a fazer conteúdo pra rede social 2017, 2016, né? Na época da Valpires. Os tickets eram mais altos, não eram? Ou não? Cara, eu acho que sim, mas eu tô sentindo que voltou um pouco, cara. Eu tô achando que a galera tava... eu acho que foi mais alto, diminuiu, mas... diminuiu o ticket talvez, mas eu acho que a galera tá entendendo que vale a pena. O que vale a pena tá sendo bom pagar. O cara já não paga em qualquer coisa 4 mil reais. Mas se, pô, talvez pra
um jantar contigo, com um cara fera ali que você tá junto, que tem resultado. O cara tem resultado. Sim. E o cara paga 4 mil pra jantar com esse cara, aprender com esse cara. Eu senti que a galera deu uma amadurecida nesse negócio. A minha primeira experiência com pessoa, que eu era da mesa institucional, né? Da XP. A minha primeira experiência com pessoa física foi quando o Raoni Rossetti, que todo mundo conhece quando ele é Rossetti da Melver, ele começou a montar esse time de analistas. De que ano foi isso, tu lembra? Isso foi 2016. 16. Que ele levou, pegou a galera da Clear, a galera da Rico e começou a levar. E eu no mercado institucional tinha aquela coisa muito do tipo do acerto. O analista bom era o analista que acertava. Tá. Era o cara que acertava. Tanto que o cara, por exemplo, eu quero ter acesso ao relatório do Credit Suisse. Nem existe mais Credit Suisse, mas era um relatório da Merrill Lynch. Você tinha que operar na Merrill Lynch para poder ter acesso ao relatório e você pagava uma corretagem muito mais cara. Mas muito mais cara. Tipo, 4 vezes você pagaria numa corretora normal para ter. Só que você só pagava porque o cara acertava. E aí começou esse negócio de pessoa física. Eu era do institucional, tinha aquele nojinho. Nossa, tinha que saber, que Faria Limer. Tem esse negócio. Pra cima. Acho que tem até hoje. Mas, acho que menos, mas foi só o pisar que eu falei, nossa, que tesão que é mexer com a pessoa física, com o cara final. E aí... E beleza, eu comecei a ver aquilo, falei, nossa, que interessante, os caras ficam lá, sala ao vivo, legal isso aqui, pro cara ficar ensinando. Porque o que eu escuto falar é que os caras só perdem. Sim. Então, se eu tô colocando cara bons aqui, é só o cara seguir. Eu acho que foi bem no ponto, você falou bem no ponto que eu acredito também. Eu vejo, hoje o cara... Ele paga pra uma coisa que de fato ele vê que ele vai entender se o cara de uma forma ou outra. E plataforma evoluiu muito nesse sentido. Você consegue acompanhar desempenho. Sim. Eu trabalho muito com automatização. Eu trabalho 100% hoje com automatização. 100%. E hoje, se você tá por exemplo, vai na Nelogica. Posso falar aqui de plataforma? De que for, né? Pode. Você vai lá na plataforma, pode. Você vai lá na Nelogica. Não, pode falar o que você quiser, na verdade. Você vai lá na Nelogica, por exemplo, você vê as ferramentas automatizadas, você vê o histórico ali do que foi executado. Claro que você pode ter um problema ainda maior que é o slippage ali, dependendo, né, do spread, dependendo do volume. Mas isso eu já tenho, como o meu automatizado, eu vou criando novos, né? Eu não deixo passar de 100, 200 assinantes, eu vou criando novas estratégias. Eu limito e para mim é fácil criar uma nova, um parâmetro um pouco diferente que já não vai impactar em spread. Então assim, você consegue ver isso, sabe? Isso tá cada vez mais claro. Nessa época acontecia muito, Chicão, dos caras burlar, né, cara? O cara só mostrar ganho, né? Então é difícil, você não via resultado direito. As carteiras recomendadas, né? A carteira recomendada só dava ganho, cara. Eu lembro que eu na XP também, depois eu até que tenho que cortar uns negócios pra não ficar desligando nome de pessoas, vou falar nome de ninguém. Na XP tinha lá, tipo, a carteira recomendada. Uma carteira recomendada ia super bem. E eu tocando mesmo, precisava de produto, cara, vamos automatizar a carteira recomendada, não deve ser tão difícil. A gente vai lá, o cara entrou, compra, depois vai balanceando, assim por dia. Sim. Mas, cara, não batia nunca. Tipo, ia muito pior. Era muito diferente. Era muito pior. Aí você vai ter, cara, os caras pegam o preço de fechamento, aí todo mundo negociou ali. Mas hoje, realmente, a galera tá... Eu vejo pelos clientes lá, a turma tá mais safa. E o cara que já tá há mais tempo... Né? Porque você vê que não tá aumentando muito o número de CPF, mas você tem um cara que... Quer dizer, um cara tá ficando mais tempo, né? Já tem gente que tá há mais tempo. Esse cara, ele começou a entender, e eu percebo isso, por exemplo, nas minhas automatizações, que o cara não quer mais dobrar o capital todo mês, que o cara buscava essa época. Ela queria dar tiro e tacadona e não sei o quê. O cara, às vezes, vê um valor hoje numa estratégia que faz 3% ao mês bem feita. Sim. Né? Que é coisa pra caramba, 3% ao mês. É absurdo, né? Mas, assim, antigamente, 3% eu vou correr risco. Então, o cara percebeu o valor nisso. A gente tem que ainda falar de novo, não, é coisa pra caramba, né? Mas eu concordo, não, é pra caramba. Então, assim, eu acho que o cara começou a também mudar essa cabeça que não existe um milagre. Ninguém vai ficar milionário da noite pro dia no negócio. 3% ao mês é alavancado, né? Exatamente. 3% ao mês é alavancado. É muito mais. Então, eu acho que o cara começou a entender... Tem muito cara amadurecendo. Eu tenho um cara que tá comigo em automatização há 3 anos. Tá. Que a gente até tem uns estudos interessantes, né? O cara que depois que passa 1 ano num robô, num algoritmo meu, ele dificilmente ele cancela. Que ele vê ganhando, vê perdendo, e vê, no final aqui a coisa deu certo, se deu certo eu vou ficar. Sim. Então eu tento fazer com que o cara não ganhe muito dinheiro no começo, não precisa, o objetivo não é esse, ele colocar R$1 milhão no robô, não, ele colocar pouco que seja, mas ele ficar. Que aí depois que ele fica 1 ano, cara, aí ele vai fazendo um aumento gradativo, que não é a maioria, né? Você tem que explicar mais se o cara ganha rápido do que se o cara perde, né? Se o cara perde, beleza, ganha rápido, cara, olha. É muito louco, né, cara? Não é bem por aí. Eu vi um vídeo seu muito legal, aquele do cafezinho, achei bem legal. Gostei do gancho, inclusive até tentei dar uma limitada lá do cafezinho, achei bem legal.
E aí você falou um negócio que falou assim, foi mais ou menos... tipo, o problema da galera é que a galera ainda tá querendo aquele almoço grátis, né? Ainda tem bastante. E ainda é. Mas a galera tá mais safa. Mas sabe uma coisa, tipo assim, você falou do negócio de percentual que eu vejo muito lá na mesa? No geral, a turma... Uma boa parte da turma não tem... Se perguntar pro cara quantos por cento você ganhou hoje, o cara não sabe. O cara sabe quantos pontos. Dá pra... Ok, você pode saber quantos pontos, no final é a grana que você quer no final do mês, mas os caras não têm essa proporção. Se eu pegar hoje, juro pra você, se eu pegar hoje aleatoriamente 10 traders e perguntar assim, quanto você operou hoje? 10 contratos de dólar. Tá bom. Qual financeiro que você operou? O cara não faço a menor ideia. Que esse é o problema muito da alavancagem. Às vezes os caras alavancam, às vezes eles não têm noção que eles estão operando um lote gigantesco. E o robô dá uma controlada nisso, né? O robô controla um pouco o cara, tem a mão do cara, né? O robô controla... Eu acho que o robô, ele faz uma coisa que pra mim é essencial, assim... Né, para qualquer trader, que é ter esses padrões. Porque o que acontece, Chicão? Acho que você vai concordar comigo. O que é mais gostoso a gente no mercado, em qualquer coisa? É a gente chegar aqui, abrir a tela, vamos comprar aqui, Chicão? Vamos ver aqui, vamos pagar o almoço. Isso é gostoso, né? Vamos ver o que vai acontecer. Se não perder, perdeu. Então, operar do jeito errado é mais gostoso do que operar do jeito certo. O jeito certo é um jeito chato de você entender o percentual, de você entender quanto você está correndo de risco, de você fazer um gerenciamento. Então, o robô te deixa... Ele padroniza uma coisa que é chata, porque operar é chato. O fazer dinheiro é chato. O gostoso é a bet, né? O gostoso é o tigrinho. Isso é gostoso, delícia. Né? Isso é uma delícia. Vamos fazer uma apostinha aqui, quem que vai ganhar o jogo da seleção. Isso é gostoso, né? Então, o robô ajuda nisso, cara, a ter esses padrões e ter um gerenciamento e colocar o cara com o pé no chão, né? Não, sim, isso é verdade. Eu tava conversando com o Kenzo semana passada, até te apresentei ele. E ele... Kenzo? Cara, moleque bom, cara. Moleque bom, moleque bem bom. Ele olha macro, cara, ele vende umas mentorias caras, assim, mas a galera vai lá, que eu acho impressionante, mas... E a gente tá falando sobre isso, né? Que é normal. Eu fico pensando assim, quando eu entrei no mercado, né? Tipo, aquela mesa com 8 telas. Cliente, fia, toma, não sei o quê. E era muito legal, só que se amadurece. Hoje em dia eu não consigo. Hoje em dia eu tô nessa pegada. Mas eu acho que também esse rush do cara no começo do mercado de operar e sentir a emoção também é legal até pra atrair o cara, né? Porque é muito sedutor, vai. É demais. É muito sedutor. Eu nessa 2000 e, pô, um dos anos que... Não sei como é que foi o ano da pandemia pra você no mercado, se... Eu tava de não compete, cara. Tava aposentado, ele tava vivendo uma época aposentada. Cara, aposentado, mas, cara... Não, mas eu operei. Foi quando eu operei, senti a dificuldade. Eu abri a mesa proprietária porque eu nunca tinha feito day trade na minha vida. Tá. E eu tava 2 anos parado. Tinha, né, um recurso. O juros estava baixo na época, depois começou a subir. Falei, cara, quando foi que você abriu? Eu saí em 2020. A 5P 2023, que foi quando acabou. Foram 2 anos. E 2 anos e um pouquinho. E aí, E eu comecei a tradar. E, cara, achei aquilo assim... Eu fiquei... Lembra do nojinho que eu falei? Ih, esses Zé Ruelas estão operando em casa. Eu que sou o cara, com meu coletinho, meu patinete. Cara, a hora que eu vi o que era a profissão desse day trader, eu falei, irmão, tem que respeitar esse cara. Eu até falo sempre, tipo, eu não perdi dinheiro. Mas não perdi dinheiro da forma errada, porque eu tinha margem. Ou seja, absolutamente errado de operar. E eu vi que, cara, essa profissão, cara, eu respeito, assim... Seja na mão, seja no robô, eu acho que mais o cara da mão no que eu tô falando agora, o cara que vai lá e opera, irmão, tipo assim, o cara tem que ser muito valente, velho. Tem que ser muito valente, porque é uma profissão ingrata pra caramba. Eu tava batendo papo com o GG. É facinho desviar o caminho ali, né? Facinho desviar o caminho. Porque é muito fácil, cara. É muito fácil. E você faz coisas... Tem uma história... eu acho que é verdade, que tinha uma entrevista no Goldman Sachs antigamente, que você ia para as últimas fases para entrar no banco do Goldman Sachs, que você tinha que rasgar uma nota de $100. Você já ouviu falar essa história? Não ouvi. Você tinha que rasgar uma nota de $100 na frente do cara, porque se você não tivesse coragem de rasgar uma nota de $100, você não conseguia encarar o mercado. Mas eu vi que, tipo assim, é ingrato, é difícil, é muito diferente você estar no meio de operações com uma galera. Falei, cara, eu preciso fazer uma coisa para ajudar esses caras, mas ainda na mão. Eu tava batendo um papo com o Sasaki. Cara, quem vai pra robô é impressionante. A conversa é igual. Fiquei batendo papo com ele lá na feira.
mesma coisa. Cara, tô no mau sossego. Muda. Eu não sei o quê. Não tem mais aquela loucura. Eu fico com meus filhos. Ele tá com 5 filhos, né? Então tá uma loucura. Todo mundo o mesmo papo. Mas é meio novo o movimento no Brasil. É novo, é. E eu ia te falar até desse lance dessa mudança, cara. Eu até voltando pro ano da pandemia. Esse ano da pandemia eu fiz grana, né? Assim, 18, 19. Aí ano da pandemia eu tinha uma estratégia. Eu tenho até hoje a mesma estratégia, mas na época pouco usada, que era correr muito movimento, né? Sim. Eu corria muito. E, pô, a pandemia foi corrida de movimento pra baixo e depois corrida pra cima, né? De fato, a recuperação em V ali, né? E aí, como eu fazia isso e fazia ao vivo operando e mostrando a operação, mostrando conta real, tudo aí a galera foi ainda entrando muita gente, então quer dizer, foi bom nas operações e foi bom pra curso, foi bom pra tudo, né? Mais gente em casa e tudo mais. Não, mas volta um pouquinho, você começou a fazer um day trade, trade, foi lá, escolheu um mentor, foi o Igor teu mentor, não foi? Na verdade eu comecei a operar em 2005, cara. Pô, você era moleque. Eu comecei a operar em 2005. Na mão, mas eu trabalhei numa empresa na CMA. Você lembra da CMA? Sim, acho que eu lembro. Acho que eu lembro. Era os caras mais fortes da época, Sim. né? E aí, por que comecei a operar? Já que você voltou nesse assunto. Eu comecei a operar porque é o seguinte, eu fui trabalhar na parte do suporte do Station Trades, das plataformas da CMA, e eu visitava as tesourarias, visitava a tesouraria do Bradesco. Ah, você ia vender terminal. Ia vender terminal e fazer o suporte, tipo, tinha que chegar com o pendrive, porque não era plug and play, né? Você tinha com um pendrive pra você instalar, atualizar. Pô, a mesa do Bradesco, eu lembro, cara, a primeira vez que eu fui, pô, os caras, Faria Lima e tal, e eu era da periferia aqui de São Paulo, né, de Jardim Coimbra. E eu falei, eu preciso ter essa vida aí né, vou mudar de vida, é aqui, cara, os não, era diferente, né? E eram uns caras de família, era filho, tio, sobrinho, né? Não tinha um qualquer que chegava lá. Não, tinha que ter nome. E aí o cara, qual que foi pô, a dica, tem que agradecer, não lembrar o nome do cara, Felipe Otero, acho que é o nome dele. Eu falei, cara, como é que eu faço? Ele era ali meio que auxiliar da mesa ali, né? E eu falei, cara, como é que eu faço pra ser igual a vocês? Ele falou, cara, manda currículo pra corretora e começa no atendimento numa corretora. Sim. Aí eu acho que eu nunca contei isso em podcast, inclusive. Eu abri o site da Bolsa Participantes de Mercado e vi os e-mails das corretoras. E mandei e-mail pra todo mundo, cópia oculta do meu currículo. Isso eu tinha 20, 18, 19 anos, né? E aí a Socopa me chamou na época pra trabalhar lá. E aí o relacionamento @Socopa. Qual era o número da Socopa mesmo? Cara, não vou lembrar de cabeça. 35, não sei. Não lembro também. Aí, pergunta, né? Isso é. E aí, cara, e aí, enfim, daí de lá eu já não operava índice, né? A gente operava ação, ali fazia muito termo. Em 2008 eu já tava na Socopa. Corretora. Mas era broker. Mas eu já operava pra mim. Nessa época você vai lembrar. Isso, depois de 2008 mudou muito. Mas tem uma história muito parecida. Conta a tua, eu vou contar a minha tá, depois. Então tá, vou querer ouvir, com certeza. E aí, cara, só que assim, você vai concordar, você vai lembrar disso. Não tinha muito regra de não poder operar. Não. A gente operava a nossa conta. Eu lembro que, cara, Era que mais 5 liquidação e você colocava o comitente a hora que você quisesse. Exatamente. E você colocava o risco que você quisesse. Se eu quisesse, se tiver R$1 na conta que você operar com 1 milhão, eu colocava. Tinha. Depois eu me virava pra liquidar. Então tinha. Aí eu acho que de 2008, 2009 a coisa mudou muito. Os caras mudaram muito a regra. Mudou. Aí tinha uma equipe de risco na corretora. Até um pouquinho antes, quando o pregão fechou em... Você começou em 2005? Quando eu comecei ainda tinha o Viva Voz, né? Foi bem nessa época. Tinha o finalzinho do Viva Voz. Acabou ali. Cara, eu comecei, era Viva Voz. E, irmão, era samba do crioulo louco. Você fazia o que você queria. Aí era... Você tinha que ter um código ético e moral, assim, muito forte pra fazer, porque era muito fácil. Mas aí você entrou na mesa de operações pra ser broker, mas você podia operar a tua carteira. Exatamente. Eu operava e era broker. Tirei a época a senha do Mega, né? Senha do Mega, senha de operador. Você fez Walter Cestari? Ou com o André? Cara, o nome do cara que fez o professor que era uma semaninha ali, né? Eu não vou lembrar o nome do cara. Do meu professor dessa época. Tinha a senha, né? Tinha a senha do Mega. A senha do Mega. Mas eu tenho, até hoje você entra lá tem os PQOs lá, ainda mostra no site da Bolsa até hoje, né? Na época Bovespa ainda, né? Mas depois... você paga ainda ou não, né? Não, aí não... Eu nunca paguei, né? A corretora pagava, depois o CNPI eu cheguei a pagar depois. E, enfim, aí depois de lá eu fiquei... Aí depois da Socopa ali quebrando e tudo mais, eu fiquei uma época só operando. Sim. Eu tentei essa carreira só de operação, que é dura, né? É dura, foi essa aí que eu achei. Essa é dura. Essa é bem complicada ser sozinho. Quando você tá na... Isso eu falo muito pra galera. Eu volto muito no assunto, porque eu acho uma sacanagem
o day trader, depois que eu conheci, hoje é sacanagem o cara achar que ele é, tipo, que ele é burro, porque ele perdeu dinheiro, assim. Você entrou em corretora. Quando você tava na corretora com aquele fluxo, galera, vou comprar R$1 milhão de Petrobras, era muito mais fácil. A hora que você sai da corretora, foi essa experiência. Você senta sozinho e fala, cara... Mesmo conhecendo, porque ainda sozinho, mas você ainda tinha feito um relacionamento, né, em corretora. Mas não tava do lado. Mas não tava do lado. Não tava gritando na tua orelha. E tanto é, ô Chicão, que é aí que acontece. Por que eu voltei? Porque aí nessa época, aí depois quebrei em 2012, né? Fiquei, mal pra caramba, porque quase 30 anos e falei, não me dei certo em nada na vida, tô chegando nos 30 e eu só sei operar e também não consigo voltar. E eu falei, cara, e aí? Voltar pro mercado. E aí fui Uber, na época, em 2014 veio Uber pro Brasil, fui motorista da Uber e tal. Aí a Valpires, em 2015 ali, os caras falaram, tá vindo um negócio novo pro Brasil aí, Instagram, YouTube, o pessoal tá vindo, cliente, através dessas ferramentas, preciso de alguém pra fazer o atendimento disso. Eu falei, cara, é a oportunidade que eu vou voltar pra esse ambiente, E aí, graças a Deus deu muito certo, porque aí eu voltei. E aí a Valpires não tinha o setor de análise. Por isso que eu me tornei analista. A Valpires pagava para um terceirizado o CNPI para... Eu falei, cara, eu vou me tornar analista. Cara, só assinar. E aí desses 1.200 que eu fui ganhar, eu falei, preciso de dinheiro, né? Pra voltar a operar, pra fazer as coisas. E só que eu já tava ali num ambiente que, né, já era bem melhor do que estar em casa. Sim. E aí eu me tornei analista-chefe da corretora, porque eu era o único analista, né? De atendimento, eu virei analista-chefe da corretora. Acontecem. Foi muito legal, cara. E aí, pode ir lá... Mas é assim que a coisa rodou. Tô ouvindo tua história. Cara, a gente tem muita... Eu não sabia, tô até gostando. A gente tem muita coisa parecida, porque eu era programador no Unibanco, no ano de 99, aquelas telinhas preta. COBOL, o que era? COBOL e SICS, exatamente. E aí ainda tem COBOL, Chicão? Não sei, cara. Se ainda existe, porque durou um tempão esse COBOL, Durou um tempão. Já era velha quando você trocaram, não consegue segurar mais o processamento de hoje em dia. Mas não sei, talvez seja uma coisa velha em banco. E aí eu vi aqueles caras na bolsa... Eu não sabia exatamente o que os caras faziam, mas eu sou meio agitado, acho que a galera você não para aqui. Eu olhava aquela galera e falava, irmão, eu não sei o que é isso aí, mas eu quero fazer. E era compra-venda, 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 compra-venda. E eu tinha uma coisa de moleque, já sempre gostei de trabalhar com compra e com venda. Mas é outra história. E aí eu queria muito trabalhar naquilo. Eu era de Santos. Você era de São Paulo? Nasci em São Paulo. Eu era de Santos. Então, você não era rico e não tinha sobrenome. Eu não era rico e tinha sobrenome e também não era da cidade. Então, eu não conhecia ninguém. Fiz a mesma coisa. Tipo, conversei com algumas corretoras lá. Tipo, arrumei 3 entrevistas. Falei, cara, arruma umas entrevistas. Fiz as entrevistas, passei por algumas, JP Morgan. Vi que eu tinha que ajudar. Sabia programar e entrei na Link. Lembra da Link, né? Que era a XP da época. Sim. A UBS comprou depois e a Rico comprou o varejo deles, né? Na verdade, a Rico foi um spin-off, né? Foi o varejo da Link, que era Octo e depois virou a Link. E, cara, e foi isso. A mesa dos caras, tá interrompendo, acho que a mesa dos caras era... A mesa UBS dos caras era... Eu acho que é uma das maiores mesas que já existiu. A minha caixinha de telefone era desse tamanho. Eu tinha 18 pessoas ligadas na caixinha. Era um tesão. Mas aí, do que a gente tava falando, que a galera, às vezes, que tá no mercado financeiro... Hoje é um pouquinho... Hoje, como tem a gente autônomo, é um pouco mais acessível. E bom, top que é mais acessível. Anderson Paes, lá da Link. Não era antes, você estava com o Anderson Paes na Link? Não, que ele eu saí da Link em 2000 e... Eu trabalhei na Link com o Santiago, eu trabalhei na Link com o Gordo, com o Leandro, que é o fundador do C6. Trabalhei com a galera muito antiga. Mais antiga. Trabalhei no Pregão na Link, né? Junto com o JP, que a gente conversou. Legal. Fui auxiliar dele. Mas, às vezes, a galera que tá no mercado financeiro hoje é um pouco mais acessível. Mas antigamente era mais complexo. E assim, foi exatamente isso. Tipo assim, o que eu consegui? Back-office. Sim, tem no back-office, é o que tem e vamos. E a gente aguentava coisa. O back-office é a escola, né, cara? Você back-office é a escola, todo mundo passava pelo back-office. Bom, e aí você era broker, aí você tava na corretora, você chegou a trabalhar com o Denis? Cheguei! O Denis da Malvone. Não, então é outro. Não, acho que é outro, que é o filho do... Esqueci o nome do pai dele. Era do Pregão da Link também? Ele era o auxiliar do Índio. Não conheci ele. Era tanta gente. Era muita gente. Eu sei quem é. Sabe quem é, né? Sei, mas era muita gente. Tá, mas vamos lá, vamos voltar então. Não, aí beleza. Aí você tava. Aí você. Dá pra conversar aqui o dia todo. Né? Vai acabar o tempo já. Você avisa quando acabar o tempo, hein? Tem, então beleza. E aí você tava lá brokerando, e você falou assim, cara. E aí, pô, nessa época de Valpires, daí, cara, cheguei a ser professor de MBA, aí fiz fiz um trabalho bem bacana lá. Como analista, e 2019 eu comecei essa parte de automatização. Sim. Muito difícil, né, no começo automatizar, porque, pô, precisa
colocar no computador o que você faz há anos de tela, né? Mas eu tive um aluno, né, nessas indivíduas, um aluno programador, que aí virou meu sócio, hoje ele é meu sócio, que aí a gente começou a... Você faz de verdade. Porque... Então você é meio pioneiro nesse negócio de automatização. Eu comecei cedo, assim. Você é bem pioneiro. Em 2024, daí, Chicão, aí foi o último ano... Cara, aí a gente foi... O que eu fazia? Daí, beleza, operando e tal, não sei o quê. 22, 23, o robô já tava rodando. Só que eu parava o robô. Não, aqui já tá ganhando muito. Aqui, putz, eu tô achando que hoje não é payroll. Você operava o robô. Eu operava o robô. Que é um erro que muitos cometem. É um erro tão grande quanto... Exatamente. Aí eu... Porque você se posiciona quando você opera o robô. Quando você para o robô, você está posicionado. E aí, cara... É uma posição, é uma decisão. E aí eu... exatamente. Porque você depende do acumulado, né? Exatamente. E ela é uma decisão emocional, gente. Quando você para pra pensar, você fala, cara, eu tô parando não tô parando por uma questão técnica, eu tô parando porque ganhou muito. Geralmente não ganhar ganha, né? muito não... Na perda, ninguém para robô, né? Isso, Você espera ele recuperar. E aí eu comecei a... teve um cara, né, o Vassalho, amigo meu, que usa robô desde essa época, ele ainda... Lembro que na época ele comentou isso, quer dizer... Pô... ele perguntou quanto você fez aí na sua conta e tal. Eu tava fazendo menos do que eu tava divulgando no robô. E eu falei, cara, tem cara que segue meu robô que paga pra mim que tá ganhando mais dinheiro que eu, percentualmente falando. Por quê, né? E eu falei, em 2024, eu falei, eu vou deixar o robô fazer sozinho, não vou mexer e eu opero em outra conta, se eu quiser. E aí no final do ano eu ganhei menos do que o robô. E eu falei, cara, não faz mais sentido agora operar no braço. E aí... Ano passado todo eu não fiz mais nada no braço, esse ano também não faço mais nada. Nenhuma noticiazinha. Cara, esse ano eu dei uma boletada só. Eu sou de vez em quando. Eu não opero, cara, porque tipo, você trabalha em corretora. Não dá pra operar e tocar business, cara. Não dá. Não dá. Mesmo nessa época aqui, eu já entrei na Link, eles não deixavam operar. Mas é muito complexo. Eu tava falando assim, às vezes tinha uns funcionários meus que eles são loucos. Certo mesmo proibir operar, porque senão na física, senão tem funcionário meu que é louco pra operar. E funcionário nosso ali é sales, né? Tipo, ele é sales. Então ele nem é o cara que vai fazer front running. Mas que fala, cara, a gente tem lá, tipo, um sales nosso, cheguei a 20 e tantos mil reais. Que é dinheiro. Sim. Mas perder 20 mil reais no mercado em meia hora é a coisa mais fácil. Na hora que esse cara estiver tomando uma ronca de 25 mil reais no dia, ele não vai atender o telefone. Porque tira o psicológico do cara. Então a gente não deixa operar. Então eu operava pouco. Mas, pô, você foi pioneiro em robô. Fui, cara. Você foi pioneiro. Esse lance, até voltando esse lance de operar, acho que eu lembro que em 2008, lá na Socopa, quando teve Subprime, que a galera operava também, um monte de gente termado, um monte de funcionário da até recepcionista operava, né? Lembro que a IPO e tava todo mundo. Aí, pô, foi aquele negócio que tava... Cacete. Era uma delícia. Era CESP 6. Lembra que delícia que era operar termo? Era animal. Não, a lembrança que eu tenho em 2008 é que a gente não via o mercado, ninguém ficava vendido, todo mundo tava comprado. Só tinha gênio. E aí todo mundo, não, é só 2008, 2009 só tinha gênio. 2009, né, que veio. Só tinha gênio no mercado. Eu era um gênio. Ganhava dinheiro pra caraca. Não, porque, pô, só subia. Cara, e aí aquele ambiente, pô, foi aquele ambiente na corretora assim de, imagina, o cara tava, os clientes perdendo, enchendo desesperado e o cara perdendo na física e você posicionado, então, de fato, não tem como isso, né, coexistir. Não tem a menor possibilidade. Então, assim, eu nunca pude operar. Eu podia operar, mas tinha que você tinha que segurar 30 dias. Aí não fazia o menor sentido. Com juros a 15, vou comprar Petrobras e segurar 15 dias, entendeu? É bem complexo. Você sabe que você vai lembrar. Talvez eu tenha feito um robô muito mais rústico que o seu, mas antes de você. Você lembra do DDE que tinha no Mega Bolsa? DDE, link que você linkava Excel? Eu fazia uns robozinhos naquele negócio ali, pra long short. Cara, o primeiro... long short você fazia? Fazia long short e fazia skill de opções. O primeiro robô, né? O primeiro algo que eu fiz automatizado foi também com o DDE. Com o DDE, que era uma delícia de fazer, mas era uma latência bizarra, né? Era. E tinha mais... Cara, eu fiz um DDE que funciona assim... Dava um troquinho. O meu era pra brokerar, então só vinha ordem e executava, não tinha nenhuma inteligência. Não chegava assim, chamar de algoritmo o meu também, na verdade, não era. O que era o meu? O meu era um cálculo de... Que hoje em dia, obviamente, é impossível fazer, mas era um cálculo de mercado fracionário, mercado à vista, assim. Quando inteirava um lote, ganhava 10 reais e tal. E dava certo, assim, funcionava. Sim. Como a gente não tinha corretagem, não pagava nada ali, era... hoje em dia eu fazia, trabalhando na corretora, cheguei a fazer a gente ainda pagava corretagem lá. E os termos? Hein? Como era bom operar termo. Era bom. Mas sabe pra quem era bom operar termo? Pro cara que dava grana a termo. Porque sabe como é que os caras ganham, né? Porque quando você compra o termo,
Ainda faz essa operação, né? Eu não sei, cara. Esse dia eu tava até... Dá uma olhada se ainda tem. É Não faz assim, interessante. porque quando você compra o termo... Tem o financiador, né? Que você tem o fala financiador. O cara que dá o dinheiro. Você comprava... E você pagava já você já pagava os juros na lata, lembra? Tá, Tipo assim, você comprava sim. Petro a 10, você já pagava 11. Tá. No dia seguinte você zerava, só que o cara que dava dinheiro, ele pegava os juros, tipo, ele pegava os juros já do período. Do assim. período antecipado. Era um negócio. Só que eu acho que vai acabar esse negócio de termo. Vai ter mesmo? futuro de opções agora, de ações. Até que enfim vai ter futuro de ações. Pelo menos é um dos planos daquela Bolsa Nova, da 5X. Que é Legal. um negócio que não pegou aqui no Brasil. E que dá pra fazer bastante coisa. Uma coisa que eu fazia bastante era... Eu fiz bastante arbitragem. Fazia muita arbitragem de local com a DR. Local mas com a tudo... Cara, mas tudo executando. E quando você começou a mostrar a tua cara, mano? Eu comecei a Por mostrar... que você começou a mostrar a cara? Cara, eu comecei a mostrar na Valpires. Eu não vou, foi justamente nessa época que eu entrei pro atendimento. E aí eu fui criando, falei, pô, R$1.200 por mês, que é o quanto eu fui pra ganhar ali com 27 anos, não dava, né? E eu falei, cara, eu preciso ganhar dinheiro. A alternativa era essa do CNPI, e aí quando eu me tornei CNPI, que aí já teve um up, eu pude usar, eu falei pro dono da Valpires na época, né? O Valdemar Pires ali, pro filho dele, esqueci o nome, não. Sérgio Pires. Pra gente começar a fazer vídeo, fazer as lives no YouTube também, Sim. né? Fazer sala ao vivo, esse tipo de coisa. E aí eu comecei a fazer, e aí tinha uma oportunidade de fazer curso, esse trabalho também. Falei, pô, fui me virar, assim, né? Então, sala ao vivo, curso operando pra mim, a coisa... Foi meio natural. Foi meio natural. Eu não pensei nisso, eu não acho que eu tenho esse dom de ensinar, nem Cara, de colocar a cara. eu particularmente gosto dos seus conteúdos. Mas que bom. Eu não tinha... Eu gosto mesmo. Fico Eu feliz. não tinha Instagram. Eu gosto mesmo. Eu não tinha... E eu falo mesmo. Eu não tinha Instagram até muito pouco tempo antes de trabalhar na 5P, cara. Eu não gostava de E rede você já social. você tá indo bem ali, né? Cara, Tá então... aquecido nas redes. Cara, então, mas é pelos collabs, é pelos amigos, né? Entendi. É que na verdade é o seguinte, eu tava fazendo aquela de escrever texto, de fazer roteiro, aí eu vi uns vídeos lá fora, aqueles caras meio foda, aí tipo, falavam um negócio. E eu fui fazendo e não soava natural. Aí eu marquei com o Matheus que tá aqui, falei, Matheus, toda terça-feira eu vou fechar o dia, ficava escrevendo, o ChatGPT, nunca soava natural. E, cara, a gente tá falando de YouTube, podcast é uma coisa que eu sou vidrado. Cara, eu escuto assim, minha mulher não aguenta mais, assim. A coisa que eu mais uso no mundo, mais que tudo, mais que beber água, é o AirPodzinho da Apple. Legal, Porque, cara, que eu tô o tempo inteiro ouvindo. E eu sempre gostei muito de Instagram, de podcast, e eu me considero um cara que minimamente consegue conversar bem com as pessoas. E aí ele falou, cara, vamos fazer um teste. A gente fez o primeiro com o Igor. Cara, foi muito legal, fez um case. Esse é o terceiro agora, né? É o quarto. É o quarto. Monteiro, JP. Kenzo. fera. E a gente, cara, e eu tô com a agenda, cara, pra... Não, eu vou te falar, não é porque E eu tô tá ficando legal os não cortes. é porque eu tô na sua frente, não, mas você leva jeito pro... Eu acho que foge do padrão, daquele negocinho de Sim. seguir um roteirinho, é natural. É natural, cara, eu acho Eu que é vejo uns natural. cortes muito legais, você perguntando que dia, fala o dia, que é o erro que você ainda comete, mandando pro JP, pro cara ter 50 anos no E mercado. ficou, cara, e deu uma porra. Cara, eu até... Deixa eu te falar um negócio. Quando eu fiz essa pergunta, foi muito legal. Eu ainda tô aprendendo a lidar com esse negócio de rede social. Por que eu demorei muito pra lidar com rede social? O que me incomodava? Cara, você começou... A gente é meio velho de mercado. Eu nem sabia que você era tão velho quanto eu. Cara, a gente cheira bullshit de longe. Não cheira? Sim, sim. Cara, e as paradas que tinham no começo era muito bullshitagem. Sim. Mas coisas assim que me deixavam constrangido. Falei assim, cara, quando começou a empresa, eu falei assim, Chicão, você tem que ser a cara da empresa. Não tem jeito. Eu falei, cara, é que a impressão que eu tenho, também tá rolando um amadurecimento. A impressão que eu tenho é que pra eu fazer o sucesso que a empresa precisa que eu faça, eu vou ter que vender o impossível. E eu não consigo. Eu tenho uma dificuldade enorme, assim, tipo assim, eu vou rir de mim mesmo, eu não consigo fazer. E aí eu sempre ficava naquela, tipo assim, pô, mas se eu for fazer o natural... E você vai modulando também, né? Sim, sim. Se eu for fazer natural do meu jeito, eu vou chegar e falar assim, vocês são um bando de idiotas, vocês caem em qualquer golpe, não sei o quê. E não ia dar certo. Bom, voltando ao JP, quando o JP contou que ele errava, era tão óbvio que eu fiquei na cabeça, cara, será que o JP mandou bem de falar um negócio desse, assim? Porque se você for ver, eu entendo, todo mundo erra um negócio meio óbvio. O Alisson falou pra mim que ele erra pra fora do horário.
É meio Depois das óbvio, né? 4 ele falou. Não é meio óbvio? Eu vi esse falei, corte. cara, será que o JP mandou bem de falar isso? Preço que ele fazia médio, médio, acho. ainda falou preço médio. Cara, e bombou. E a galera gostou de ouvir. Então a galera, tipo, acho que tá, tipo, tanto na educação quanto na parte da rede social, eu sinto que a galera tá começando a consumir um pouco mais de verdade, que a galera apanhou demais. Transparência, né? Quem manda real mesmo. Até porque, como a gente falou, como você falou, o número de CPFs de traders não tem crescido muito. Então é mais ou menos a mesma galera. É mais ou menos a mesma galera. Cara, eu peguei várias... Qual que é o teu erro? O que você erra até hoje? Aproveitando, né? Aproveitando. Não, porque o Caio Sasaki... Não, porque quem é de robô tem uma dificuldade de responder essa pergunta. Eu perguntei pro Caio. Aí ele ficou enrolando. Fiz ali um... E aí, Caio? E aí ele se sentiu sem graça de não ter um erro, porque ele realmente não lembrava. Aí ficamos conversando, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí no final ele falou que ele tinha... Eu não lembro qual que era o erro do Caio. Qual que você comete até hoje que você fica puto, hein? Cara, o meu, cara, assim... Aí com os robôs eu praticamente... Zerei esse erro, né? Mas eu tinha até pouco tempo atrás que era operar, enviesar com notícia. Eu, por exemplo, eu tenho um dia que eu operei, que eu fiquei puto, assim, da vida, que é o dia do Sérgio Moro demitido, né? Porque não sei se você lembra desse dia. Lembro. O mercado caiu, uma porrada, e depois ele voltou tudo. Lembro. E esse dia... Cai no boato e sobe no fato. E se eu tivesse seguido o operacional nesse dia, teria entrado e teria zerado e não teria operado mais. Ele teria pegado a queda, não teria pegado a volta, mas teria pegado a queda. Eu fiquei vendido ali, que eu falei, não, hoje... Então, quer dizer, eu fui na ideia da notícia ali que ia acontecer. Sim. Outro dia cai no boato, subiu no fato, dia da eleição do Bolsonaro, abriu com um gapzaço de alta e derreteu. Sim. Então foram dias que o operacional acertou ali pra mim, é o que eu faço, estando automatizado ou não. Então, vários desses dias eu cometi o erro de ir pela notícia e não pelo que tava. Mas a galera que é de robô tem... Eu tô cada vez achando... E a gente aceitou automação. É que o robô, você já o robô, se você entender aquilo ali e falar, não, ele historicamente faz isso, eu vou deixar ele trabalhando, você te dá muito menos margem pra erros. Né? A 5P... Cara, a gente foi... Voltando àquilo, a gente ouve buchitagem de longe. Hoje, graças a Deus, no mercado de mesa tem uma série de concorrentes sérios. Não tem muito, sou eu e mais 2 ali que dá pra contar. Eu até falo, pode falar mal de medo proprietário aqui, ou não? Pode, lógico. Mas deve falar. Não vou falar. Não, mas deveria falar. Eu pensei numa coisa que eu ia falar aqui. Mas acho que eu queria ouvir umas críticas mesmo. Eu, inclusive, vi um cara no Instagram... Eu vou te falar uma coisa. Que eu não conhecia... E ele tá falando mal de mesa. Eu falei, cara, tu quer fazer um podcast comigo? Porque aí vai ser o dono da mesa falando. Eu queria ouvir. Mas eu vou terminar... Não, fala você. Não, eu ia falar que eu não vou falar mal. Não é falando mal de mesa. Assim, o que acontece? Uma crítica. Eu não sei se é uma crítica à mesa, mas a visão que eu tinha, até agora me aproximando de mesa proprietária, mas é que a maior mesa que eu conhecia, quem era a maior mesa proprietária, era uma enganação. Isso que é a visão que eu tinha. A maior mesa não era uma coisa... Mais recente. Não, a mais antiga da época que eu... Assim, eu não conheço nada pessoal lá, mas... Não, mas ninguém tem nada pessoal contra ninguém. A visão que eu tinha disso... Mesa, tá? Então, na época é que assim, pô, como é que você tem uma mesa que tá há anos ali e você não tem um cara... Eu não conhecia um cara que operava na mesa por algum tempo razoável, né? Então você via... Eu não sei... Essa visão que eu tinha. Então todo mundo era um Atom, assim, né? E aí todo mundo que eu conhecia que tinha passado por ela tinha uma experiência ruim pra falar. Não tinha ninguém que falou, não, pô, aprendi alguma coisa lá e tal. Agora, mas eu vejo que isso, por um lado, sinceramente falando, isso mudou muito. Mas né? é um amadurecimento. Isso evoluiu muito. Todo produto novo passa por esse ciclo. Cara, foi muito bom você fazer. Atom não é mais mesmo proprietária? Não, já muito. A Carol, ela vende o que ela quiser hoje em dia, né? Tocar mesa é difícil pra caramba, cara. Né? Pra quê? Cara, vou te falar assim, por que a 5P tá crescendo pra caramba? Graças a Deus tá crescendo pra caramba. Eu te peguei uns números. De operações em mercado, a gente tem 80% de market share. 80% é lote. De operações de mesa operando em mercado, porque a gente necessariamente leva cliente para o mercado real. Só que tem algumas práticas ali de simulador, que eu particularmente não gosto de fazer, né, mas cada um que faça como quer. Por que a 5P deu certo? A 5P tem o produto mais caro do mercado. O que é caro para o mesa proprietária? É quantas vezes margem eu te dou, quanto você paga. Então, se o meu produto você paga 1.000 e se você passar eu te dou 5... Esse é o meu produto. E o concorrente, se eu te pagar 1.000 e passar eu te dou 10, o meu é mais caro. Entendi. E a gente briga para continuar sendo mais caro, não ter produto, porque a gente faz questão lá de imitar exatamente como é a corretora, no máximo possível. Qual que é a minha missão com a mesa? O que
Por que eu montei mesa? Passei com aquele período, operei e falei, meu irmão, isso aqui é difícil pra caramba. E sentado aqui sem ninguém, eu vou... E eu fiz, cara, 25 anos de mercado, malaco já. Pô, fui naquela Expert lá, fiquei até feliz. Todo mundo me conhecia, velho. Falei, cara, dá até vergonha de falar o que eu tô fazendo aqui, porque era uma idiotice. E aí eu comecei a entender o que tava faltando. E eu comecei a fazer muito essa comparação com os meus amigos que sentavam mais em fundo, mais no buy-side, do que eu em corretora. E assim, falei, cara, e eu conheço os caras. Tipo, são meus brothers, já tomam uma cerveja comigo, assim. Não é que também que os caras são, tipo, Albert Einstein. Não. Os caras são pessoas normais, muito bem capacitadas, bem formadas. E eu comecei a tentar, falei, cara, mas por que é? E por que eu tô sentindo essa dificuldade depois de sentir de corretora? E eu comecei a fazer, tipo assim, cara, o que tá faltando? E no final, a minha função, a minha missão como mesa é tentar dar pro trader justamente o que esse cara da Faria Lima, ou um cara profissional, tem. Tá. Que é... Cara, todo mundo precisa do cão de guarda em algum momento. Todo mundo precisa de um cão de guarda. Todo mundo precisa. Eu, como dono de empresa, eu preciso de acionista, porque senão você faz qualquer coisa. E aí a mesa... Nossa, o que a gente tem como missão? Simular como o cara estivesse numa corretora, igualzinho, só que com os controles que tem em outro lugar. Então, por exemplo, colocar stop diário. Você tá na automação agora, mas você operou. É difícil seguir stop. Sim. É difícil seguir stop. A cabeça, do melhor trader, a cabeça não vai. Sim. A corretora ela não pode colocar stop no cliente, porque é um mandato não discricionário. Se a corretora bota stop no cliente, a não ser que seja porque acabou o patrimônio dele, é uma bucha, porque se volta o mercado, mas eu teria ganhado. Então, não é uma questão até da corretora ser ineficiente, é que tem coisas que a corretora não pode fazer que a minha estrutura jurídica me permite. Tá. Botar um stop no cliente. Eu rodei a gente agora tá com bastante dado, a gente tem 20 mil traders. Legal, hein? E não 20 mil simultaneamente agora, mas já passaram 20 mil. Acho que agora tá com 7. Nesse momento tem 7 mil caras operando. Gigante. Não, é bastante cara. Então eu tenho muito dado. E a gente começou a rodar alguns estudos muito... Antes de eu falar disso. A gente começou a rodar alguns estudos muito legais agora, com IA, que agora é muito mais fácil, né? Eu faço um código em 2 segundos. Então, eu consigo agora falar assim, pega esses... Não dá pra pegar muito de uma vez. Pega esses 100 traders e me fala onde eles erraram. Eu dou algumas premissas, assim. E eu penso assim, tipo, no geral, esses caras que perderam mais são caras que, tipo, o stop dele era variável. Então, esse cara não tinha o stop definido. Tudo que esse IA trouxe... Legal. Tudo que nosso IA trouxe foi exatamente o que a gente ouve falar. Que era o tal do stop. E é uma coisa meio óbvia, igual o JP, é uma coisa meio óbvia. Mas é difícil fazer quando você não está na automação. E a mesa faz isso pelo cara. Então, essa é a nossa missão. Por que você achava que mesa era um pouco? Porque mesa, cara, é um negócio que infelizmente ainda não está regulado. A gente está brigando para ter uma regulação. Inclusive, a gente está até agora respondendo algumas perguntas da CVM. E hoje, infelizmente, a barreira de entrada para ter uma mesa é o cara abrir um site. Só que é muito difícil de tocar. Cara, site de corretora é difícil de tocar por isso da mediação. Então, teve muita pilantragem. Cara, teve muito trader que não recebeu grana no passado. Muito trader. Do cara assumir, assim. E a gente tá... Só que a gente tá conseguindo quebrar legal essa percepção do mercado. Pô, a gente tá com 250 afiliados. 250 afiliados. Porque os educadores... tomara que dê certo no nosso papo, eles estão começando a ver o valor nisso. Porque é um a mais. Sim. É um a mais que dá pro cara. Agora, como que eu acho que é errado... Como que eu acho que você vende errado a mesa? Acho que é a forma errada de vender. E não estou criticando concorrentes, mas acho que é a forma errada de vender. Pô... se você operar só com 10 contratos, você tem que operar com 50. Porque você está vendendo a mesa como uma forma de alavancagem apenas. Tem alavancagem? Tem alavancagem. Mas se você vender só como uma forma de alavancagem, não é o pacote completo. Tá. Eu acho que falar o seguinte, por exemplo, cara, não arrisque seu capital. Só que é um discurso muito mais difícil de vender. E geralmente, aquele negócio de geralmente a coisa mais difícil de vender é a que acerta. E agora a gente começou esse projeto. Até onde eu vi, a gente é a única mesa que aceita automação. Porque a gente faz direito. Entendi. Porque a gente realmente simula o mercado. A gente não tem pegadinha. Teu robô, você vai vender teu robô, tem pegadinha? Não. Ganhou, perdeu, certo? Perdeu. Se você começasse a colocar pegadinha, tipo assim, olha, você só pode resgatar se o robô tiver 5 dias de ganho e... Você não tem essa parada na mesa. Não tenho. A gente não E colocou. limite de ganho também não tem. Não.
Não tem limite de ganho. Por que não tem limite de ganho? Porque eu não tenho simulador remunerado. Legal. A gente é só mesa real. É porque essa assimetria também me pegava um pouco, assim, que eu via a galera fazendo. Né? Não dá pra você perder ilimitadamente. Aí Assim, você vai na assimetria contrária do que dá certo, né, no meu ponto de vista. Um dos caras sérios que eu falo, que é super sério, ele tem um concorrente. Ele tem a modalidade de simulador remunerado. E eu converso com ele e falo assim, cara, eu acho que isso aí talvez seja muito legal. Qual que é o problema do simulador remunerado para mim, tá? Para minha mesa? Acho que a primeira coisa é o seguinte, você está completamente desalinhado com o cliente, certo? Porque o que é o simulador remunerado? Eu te disponibilizo o simulador, não é que você põe teu robô lá e fala, cara, não vai pro mercado, deixa no simulador, eu te pago. Então quer dizer o seguinte, quando você ganha, você está ganhando de mim, certo? Quando você perde, você tá perdendo pra mim. Você acha que eu fico feliz quando você ganha? É ser humano, não fica. Sim. A gente rodou durante 6 meses, esse lá em 2023, pra testar. Cara, então todo dia era assim, eu me sentia meio quase que meio sujo. Porque quando os caras perdiam dinheiro, eu falava assim, nossa. No começo você rodou um tempo. Eu rodei durante 4 meses. Tá. Falei, cara, pra mim não dá. O principal que eu pra mim era o seguinte, tipo assim. Tá na cabeça do cara ali, né? Tá operando, quer dizer. Né? Cara, eu fico. Mas essa que eu vou mentir aqui. No dia que chegava, tipo assim, os caras estavam ganhando, eu tava vendo o meu passivo crescer da empresa. E falava assim, caramba, cara. E tentava assim por dentro, tipo, não, Chicão, você não pode ficar triste que os caras estão ganhando. Mas nos caras que os caras perdiam, eu falava assim, puta, porque senão ia me ferrar. Então, esse foi o que pegou pra mim. O outro é que se você fizer isso, para você não quebrar, você tem que botar um limite de ganho. E tudo bem, é a regra. Se o cara for lá comprou no site do cara e tá escrito lá que tem limite de ganho, e o cara ainda assim quis comprar, beleza, tá conhecendo a regra do jogo. Verdade. Mas eu começo a achar que não é mercado. Porque o mercado não é assim. Entendeu? Então, foram essas coisas que aconteceram no passado que deixaram essa má impressão. Tá legal. Por que eu parei, cara? Olha só. A empresa era comecinho dela, era 2023. 2023. E a gente vendeu novembro, tipo, foi o raio de venda da empresa. A empresa era nova, era pequena. Vendeu 250 mil reais no mês. Pô, pra gente era, cara, fogos. Puta negócio. Chegou em dezembro, simulador remunerado. Chegou em dezembro, dia 8 de dezembro, eu tinha de pneu para pagar para os caras 320. Falei, não dá. E aí que eu me liguei, e eu tô falando assim, do fundo do coração, sem crítica a nenhum concorrente mesmo, talvez eles saibam conduzir de uma forma diferente. Na minha percepção, eu falei, cara, eu posso entrar numa pirâmide aqui. Porque se eu não vender, eu não tenho como pagar os caras. Isso acabou estourando com algumas. Aí teve outras loucuras também. Esse cara, por acaso, que é muito sério, ele tem o simulador, mas o preço dele é coerente, entendeu? Entendi. Mas o cara compra aqui. Mas talvez hoje você é a única que não tem simulador remunerado? Uma das poucas. Eu acho que a gente é a única. Sabe por que a gente... Não, na verdade tem uma nova aí que surgiu agora. Então, por exemplo, só pra entender, Chicão, então um leigo aqui que não conhece Claro. do mercado, eu vou perguntar. Claro. Então você faz um... Não conhece o mercado? Não conhece mesmo o proprietário. Desculpa, não conheço mesmo o proprietário. Você faz um simulador, rola como se fosse um mercado Então vamos lá. interno. Você tá falando como que é o simulador remunerado? Não, como que é hoje, atualmente. Atualmente na nossa mesa. O que acontece? Imagina que você tem R$1.000 pra... Imagina que você tem R$5.000. Tá. Você é um moleque, quer operar no mercado financeiro. O que você faz? Abre uma conta na Rico, coloca os R$5.000 e opera. O que o cara pode fazer? Cara, em vez de eu colocar os R$5.000 no mercado, na corretora, eu vou pegar R$1.000, vou comprar um pacote da 5P e vou passar por esse processo de avaliação no simulador, mas é um processo de avaliação. Certo. E ele tem algumas regras para bater, não só de lucro, consistência. Se ele... Olha como a mesa é muito legal, cara. E por que eu abri? Se ele passar nessa avaliação, atingir lá os limites, ele vai receber R$5.000 nosso para fazer as suas operações. Tá. Ou seja, esse cara tinha 5, 4 tá guardado. Se por acaso ele não passar na avaliação, pô, que saco, rasgou R$1.000. Só que esse cara teria rasgado os R$5.000 no mercado. Então ele descobriu de forma muito mais barata, com R$1.000, que ele ia perder 5. Até ali o cara tá no simulador aí, né? Até simulador, mas ele não é remunerado por isso. Na verdade, ele me pagou para passar por esse processo. Entendi, perfeito. Beleza. Ele passou, ele foi para mesa real. Algumas mesas mandam tipo para um ambiente simulado, pro cara ficar um tempo, ou
ou ad eterno, onde o cara vai ficar operando contra a mesa. É isso que a gente não tem por uma questão nossa. A gente manda esse cara pro mercado, ele começa a fazer as operações. E eu não boto o dinheiro, só pra deixar claro, eu não mando pra conta do cliente, 5 mil reais pra operar. Ele vai operar na minha subconta, no meu CNPJ, porque uma vez que ele passe, aí é controle de risco de... A gente tem um sistema de risco lá que é da Nelogia, é quase o MS. É quanto o cara pode operar, qual que é o stop diário dele, o que é o drawdown dele. Então, ele opera na nossa conta, e ele opera com esses controles que a gente vai colocando. E ele não tem conversa, que é o lance de dar pro cara o que esses traders profissionais têm. E, cara, e funciona muito. Por quê? O mercado, 18% mais ou menos, se pegar toda... Eu perguntei pro Marcão da Nelogica, o fundador da Nelogica, há um tempo atrás. Mais ou menos 18%, 17% conseguem ganhar grana. Tipo assim, não ganha para sempre, mas consegue ganhar mais do que quebra. O cara, depois que passa para a mesa real, 75% ganha dinheiro. Legal. Então, e a única diferença que tem são os controles. A única diferença que tem são os controles. Então, a mesa é assim. Então, a gente tem que fazer bem simplesinho. O regulamento é o seguinte. Você tem que tantos dias para operar, dia 5 você recebe, não sei o quê. Mas a gente não bota muito aquelas regras. Tanto que eu tava num... Não ingessa o cara, né? Porque senão, cara... Eu realmente não tenho nada contra. Por exemplo, tem concorrente nosso que tem pacotinho de 150 reais. Eu não tenho a menor possibilidade de colocar um pacote de 150 reais. Só o cara comprar um pacote de 150 reais, o cara passar é difícil, cara. O cara passa por, tipo assim, regras. Eu vi uma vez uma regra de uma mesa que era assim: você pode ter resgate diário, mas você vai ter resgate diário. Se você pedir o resgate, você tem que ter mais 5 dias de lucro. E se você resgatar, você resgata do Penel e você resgata da margem. Porra, beleza, custa 150 reais. Pô, você tá afim, você faz isso. Pra gente não faz muito sentido. Até porque... uma hora, a gente vai acabar sendo regulado se Deus quiser. A hora que, virem mais ou menos algumas práticas... Já tem que estar dançando ali do jeito que... Tem que estar dançando do jeito certo, eu acho. Mas acho que o setor vai passar por uma bela profissionalização. Legal, cara, bacana. Porque, cara, eu sou um cara de 6 mil seguidores, né? Seguidor pra caramba. Você vê meus... A gente é brother, não sei o quê. Mas muita gente vindo conversar comigo, assim, sobre mesa. Essa visão que eu tinha, acho que muita gente tinha, né? De já ter esse preconceito, mas tá... Você, mostrando. Eu vi, não só aqui, mas eu tenho visto que é um trabalho bacana, falando com a turma da sua equipe também. Sim. Falei com o Goiano lá, falei com o outro, como é que ele chama? O outro rapaz que trabalha contigo também, Bruno, gente boa também, ele tá nos eventos ali. E, cara, a galera tá crescendo bastante. O cara que tá na mesa, passou na mesa e tudo mais, ele presencialmente não, ele fica online ou fica online. Tá. Mas, eu te falei hoje, né? Eu falei, cara, o dia que você quiser. A gente tá aqui na G4, é só pra galera entender o papo. E na G4 é um negócio muito legal que eles querem formar uma comunidade. Então eu posso vir aqui a hora que eu quiser. Legal. Na G4, esse estúdio aqui deles, sei o quê. Bem bacana. E a gente quer fazer, muito legal, né? E a gente quer fazer isso lá. Então lá o cliente pode chegar a hora que ele quiser. Cara, você não, assim, que eu te falei hoje, manda uma mensagem antes, aí se você for lá fazer uma gravação, pode ter uma gravação. Mas se você quiser lá chegar qualquer dia, tocar lá embaixo, a Fabrício subir. Isso é legal. Então, assim, a gente deixa os clientes vão, mas o lugar para operar não tá pegando mais. Lembra das salas que tinham? Antes tinha, Santander tinha espaço lá. Salas. Isso não pega mais, né? O cara quer online, né, cara? Quer ficar online. Cara, deveria pegar, sabia? Por exemplo, imagina que você na cidadezinha, ó. Se eu fosse de uma cidade... Fala uma cidade pequena aí. Sei, Eu sou Faria Lima, né? Tipo, que os caras brincam. A cidade do Paraná que minha mãe nasceu, Tamboara chama. Tamboara. Imagina que você é um trader em Tamboara. Se eu fosse um trader de Tamboara, eu mandaria ali um anúncio daqueles de aula de guitarra que você puxa pra baixo, lembra dessa? Mas eu colocaria anúncio. Cara, quais são os outros... É que hoje em dia não precisa ser no Instagram, né? Cara, eu contrataria os outros 5 traders. Vamos fazer uma turma e vem operar junto. Eu contrataria os outros 5 traders que você tem na cidade pra, sentar numa sala e operar. Cara, se fosse trader, eu faria muito. O ambiente, ele ajuda muito, né, cara, a desenvolver, muda, né? Cara, ele muda. Eu acho também, eu concordo com você. A gente, hoje em dia, a gente fala algumas palavras. A gente fala algumas palavras do dia que a gente você fala tanto que você perdeu o significado. Você está comunidade, comunidade. Mas sempre faz diferença, cara. Você tá com os caras operando ali, falando, tipo, é legal, cara. E é legal quando você perde e se sente julgado. É bom você ter um pouco de vergonha de perder. Ô Fabrício, e me fala uma coisa. E aí você tá na plataforma lá da Nelogica. E na Smartbot você tá?
Cara, tenho, Você tava nesse tô smartwatch, na né? Smartwatch, eu opero, eu tenho um algoritmo também pela MetaTrader, né? Que aí não tá Sim. com nenhum, quer dizer, é meu direto no MetaTrader e tal, faço a venda ali, faço... Mas o Meta é um negócio meio caro, né? Pra quem? Não. Por que caro? Você... que você pega da corretora, né? É, A o corretora MetaTrader, na verdade, caríssimo, pro cliente é de graça, É de né? graça. Inclusive, é o MetaTrader e... Pra corretora também acho que não é caro. É que o MetaTrader é um negócio seguinte... Cara, você tá pé caro. É caro pra corretora implantar, né? Tipo, acho que não sei se é 450... Mas Não, depois que... 4 milhões de reais. Mas pra manter, não, né? Pra manter, não. Eu achava que era 400 mil. Vai Bom, ter que ter sim, licença. é só o dobrinho. Mas por quê? Tem corretora que já tem. Tipo assim, vai Terra, Ativa, Sim. XP, BTG. Acho que Pro hoje a cara maioria que já tem, é até mais barato do que ele ter uma licença de E profit. pega, talvez. você gosta do Meta? Cara, eu gosto. Pra robô é legal. Pra mão pra já é operar mais na mão, embaçado. o cara tem que... O cara tá mexendo num VB, parece, né? O cara tá mexendo numa Sim, plataforma sim. feia pra caramba e Eu tal. já uma plataforma É horrível, feia. né? Lógico que é bonita, intuitiva, né? É lógico que é uma mega plataforma, né? Não é puxar dos caras, não, cara. Não, Mas se quiserem dar o desconto também, super à vontade. Não, daí funciona muito bem a parceria com a 3 Canelógica. minutos, tá. Falei, passa É, rápido? rapidão, É né, legal cara? bater papo, cara. É muito bom. Então, a parceria canelógica é muito boa, mas tem essas outras alternativas e tal. Né? Tava em reunião agora com a Rocket também, de manhã. Antes, uma última pergunta pra você. É. E lá fora? Você faz alguma coisa? Cara, não faço assim. Então, eu tenho olhado o mercado lá fora, mas eu construí uma estratégia, Chicão. O que acontece? Eu vendo o que eu acredito, sabe? Eu mostro Sim. o que eu acredito, o que eu sei que dá certo, Sim. assim. Não é conversa Sim. clichê, não. É Sim. real, né? Então, por exemplo, mercado Forex, eu já operei, né? Poderia abrir uma turma, fazer um curso e ganhar Você não dinheiro gostou? com isso. Mas o que acontece? A minha estratégia, que eu sei ganhar dinheiro, é vendo participante de mercado. Eu montei um robô quantitativo de participantes, de estatística dos participantes. Forex o é só o BS. market maker, né? E fora que você não consegue, você não sabe quem é o cara, é um mercado que eu não consegui. Me mostraram algumas plataformas para ver isso, acho que da TradingView tem, mas não é igual, entendeu? Então eu não consegui fazer uma coisa boa, enquanto eu não conseguir, não adianta eu lançar, né? Pô, vamos colocar um robô teu pra testar lá? Vamos. Vai Não precisa ser. nem comprar a conta. Eu queria testar, cara. Testa, você vai gostar. Eu queria testar. Vai ver que é diferente do que Não, eu tem por queria aí. testar mesmo, assim, tipo, nem pra isso, só queria ver, porque se de repente a gente faz uma parceria, vender pros caras lá. Legal, cara. A gente tem bastante gente, cara. Bacana. Seria legal. Cara, você acha que cresce bem o número de ganhos? A galera vai operar o robô durante o dia, né? No começo. Mas ok. Tem muito, né? Eu tenho muito cara hoje que dá certo comigo com robô. Cara que interessante isso. Cara que não é de mercado acaba dando mais certo muitas vezes do cara que já é de mercado. Interessante não, isso é meio óbvio, cara. Porque o cara que já é de mercado Ele tá quer operando enfiar a outra mão, conta. Ele tá- exatamente. O cara que, agora tem cara que, o cara não sabe. O cara é maravilhoso, né? Tem o Vassari, por exemplo, que é esse exemplo que eu dei lá do Pará, gente boníssima. Foi andar de jet ski lá com ele, uma expedição cheia de jet ski. Rapidinho. Tá acabando, rapidinho. Vamos terminar já. E aí, o que acontece? Ele não olha nada. Então, esse cara que não olha nada, ele vê lá o percentual de ganho do robô no ano ali, pô, ganhou. Tudo muito. Mesmo com esses juros altos, é muito maior do que ele ganha na renda fixa. Agora, o cara que já é de mercado é um problema, cara. É um problema. Putz. Não, eu vou te falar um negócio que é mais sério. Tipo, por exemplo, eu nunca acompanhei tua sala ao vivo, então não posso, tipo assim, que você pode falar assim, não, tua sala ao vivo. Mas eu vou falar assim de um cara que eu sempre falo, que é um cara que eu acho que é muito ganhador. Falo mesmo porque, cara, o cara e ele é muito ganhador, que é o Igor. O Igor Monteiro. Cara, tipo assim, eu acompanho às vezes a sala dele, tipo assim, deixa ele ligado pra ver, porque eu gosto dos trades dele, são meio longos assim. Ele não ganha dinheiro todo dia, mas ele ganha muito dinheiro, muitos dias. No assim. geral, Os trades ganha dele mais são que- 500. A sala dele Eu vai gosto desse até- modelo de trade. até as 11 horas da manhã, a sala ao vivo dele. 11 horas da manhã entra um pastor, que ele é religioso, faz uma... Bacana. Um pastor ou um padre, faz uma oração e para. E vários alunos dele compram o pacote com a gente. Legal. E, cara, já falei isso pra ele. Cara, os caras perdem. E é sempre igual, cara. É o cara de mercado. O cara fica de manhã acompanhando a sala do Igor. O cara ganha. E não ganha pouco, não, tá? Ganha 1000 pontos. O cara não para. O cara devolve tudo O ali cara depois. não para. Esse que é o problema. Esse era o meu maior erro, tá? Ninguém perguntou. Meu maior erro era continuar operando depois. Eu tenho que fazer um fechamento aí? Vocês querem, né? Senão ela me mata. Então, vocês querem um fechamento ou uma abertura que vocês querem? Cara, então assim, aí já vem a parte não orgânica. Não, tipo, cara, obrigado. Cara, foi muito legal o papo. Foi muito bom, Sabe cara. por quê? Eu não conhecia esse lado da tua história. Já tem mais coisa ainda pra bater.
Temos. Vamos fazer uma versão 2.0 Vamos aqui fazer, desse papo. porque eu queria fazer a versão... Então, Fabrício, vamos fazer a próxima versão falando sobre carreira institucional? Vamos Eu falar. não tinha ideia que a gente era parceiro. Tem muita coisa. Eu cheguei a operar pro Nage Narras, cara. Tem essa história, a gente conta depois pro Você operou o mercado brasileiro? Você operou o Campeonato Brasileiro? Campeonato Brasileiro. Você não operou? Não operei Então, Campeonato menino Brasileiro. aí. Nas corretoras tinha, os caras faziam na esse tipo de corretora, operação. esse aí, era assim. Mas os caras e era broker numa corretora ligando pra outra, né, cara? Tinha arbitragem. Tinha caixinha, tinha Era call. muito Era o louco. mercado de previsões. Era o prediction market. Era o Prediction Market da época. Valeu, Fabrício. Muito legal, Obrigado, gente. cara. Muito bacana, cara. Boa Gostei história. demais. Vamos lá. Valeu.